E aí, pessoal, beleza? Nessa semana a ideia do casco do submarino andou muito e finalmente consegui aqui decidir o que a gente vai usar. Bom, eu já estava bem inclinado a usar fibra porque a gente não sabe mexer com aço e seria muito mais trabalho, mais caro, mais difícil de bolar um design que a gente conseguisse fazer o submarino o menor possível. E de madeira ia ficar muito esquisitão e também tenho muitas dúvidas sobre como trabalhar com madeira tão pesada assim. E o submarino não é uma boa ideia que o casco dele seja tão pesado, depois eu vou explicar por quê. E aí eu escrevi para Redilize, sabe, que é uma empresa aí que vende coisas de fibra de vidro, vende resina e tal, perguntando se eu podia bater um papo com eles para trocar uma ideia sobre usar fibra ou não. E aí o Beto, que é um cara que trabalha lá na Redilize, entrou em contato comigo, a gente começou a conversar muito e a gente resolveu visitar algumas empresas para ver o que eles achavam dessa ideia de fazer de fibra de vidro. E aí eu e o Beto fomos lá para Rio Claro nessa quarta-feira, no interior de São Paulo, visitar a Owens Corning, que é uma empresa que faz fibra de vidro, é uma indústria que faz a fibra mesmo. E aí a gente já descobriu um monte de coisa que dá para fazer de fibra de vidro, que tem aplicações de fibra de vidro bizarramente fortes. E tem, por exemplo, cano de altíssima pressão na indústria petrolífera. Olha só essa foto aí, que é 30.000 PSI de pressão esse cano aguenta. É muito mais do que eu preciso para o submarino. E aí eles também deram algumas dicas de quais tecidos dava para usar, como que funciona, quantas lâminas de fibra de vidro precisaria colocar por cima e tal. E a gente também foi no dia seguinte no estaleiro em Indaiatuba, na Zonda Boats. E aí a gente conversou com o pessoal que faz barcos mesmo, faz barcos imensos, veleiro, lancha. E aí eles deram muito mais dicas sobre como trabalhar com fibra de vidro para isso ficar muito resistente. E eles também acham que tranquilamente dá para fazer de fibra de vidro. Então a gente consultou super especialistas aí em fibra de vidro para ver se eles acham que é legal ou não. E pegou um monte de dicas, o pessoal deu várias ideias de como fazer a flutuação do submarino e tal. E algumas coisas que eu percebi que eu não estava pensando no projeto original. Primeira coisa, se o casco do submarino for muito pesado, o lastro tem menos influência sobre o casco. Isso quer dizer que o submarino pode virar de lado com mais facilidade, porque o lastro que está embaixo, o pesão que vai ser colocado lá embaixo, ele não vai fazer tanta influência sobre o casco. Então o ideal é que o casco fosse relativamente leve e um lastro super pesado, para abaixar muito o centro de gravidade do submarino. Desse jeito ele não ia ter rolamento, ele não ia ter esse movimento aqui, que é péssimo para o submarino ter esse movimento, porque eu não vou ter controle dele, eu não vou ter nenhuma hélice ali, nenhum motor que corrija esse movimento. Então, por causa disso, eu também acho que vou ter que acabar fazendo lastro de chumbo, não vai ter muita saída, porque de aço eu não conseguiria aço num formato compacto, né, num formato super compacto. Com chumbo eu consigo derreter e fazer um lastro de chumbo. O que eu vi nas Zonda Boats lá, um lastro de mais de 1 tonelada, tinha um de aço e tinha um de 400 kg de chumbo, e ele era muito pequeno, tipo um pouco maior do que aquele extintor de incêndio que eu abri. E só a parte de chumbo era uns 300 kg, que eu acho que é mais ou menos o que vai precisar para o submarino. E também teve algumas ideias de flutuação que eu vou desenvolver melhor, depois eu falo. E como seria se a gente fizesse de fibra de vidro? Exatamente, como que é a estrutura de uma coisa feita de fibra de vidro? Bom, primeiro, para descobrir que fibra de vidro era legal, eu pesquisei muito no YouTube e acabei caindo num canal que chama IPA Diving, que é um casal que vendeu tudo, largou tudo para ir morar num veleiro. Eles ainda não estão morando no veleiro. E eles estavam construindo o veleiro, e aí no meio disso eles construíram um barquinho, que é o barco de apoio do veleiro, com uma técnica que chama Stitch and Glue, que é costurar e colar. Como que os caras fazem o barco nessa técnica? Eles cortam pedaços de compensado, que é aquela madeira que eu usei para fazer o barco dobrável, são várias fatias de madeira, né, um sanduíche de várias madeiras em fibra em direções opostas, e aí eles cortam vários pedaços de compensado fino, montam o barco, né, esses pedaços já são cortados do tamanho certo, como se fosse a lataria de um carro. Aí eles juntam tudo, costuram, pode ser com fita Hellerman ou com arame mesmo, e fica no formato certinho, só que não tá nada colado, tá tudo naquele formato ali. E aí eles vão passando resina epóxi para grudar esses pedaços de compensado. Resina epóxi com serragem, forma uma massa. Resina epóxi é uma substância extremamente resistente à água,
muito dura, que serve como cola, que serve como massa, e é ela que cola as placas de fibra de vidro. É a resina epóxi que se usa para colar as fibras de vidro. É uma resina muito boa e é isso que eu pretendo usar no submarino, resina epóxi. E aí os caras juntam os compensados e depois eles passam uma camada de fibra de vidro por dentro e por fora, e são poucas camadas que eles passam, e eles já têm assim um barco super leve, super resistente e com quase nenhuma estrutura. É quase tudo baseado no compensado. No meio só tem 2 cavernas, né, que são aquelas madeiras de atravessado, que servem para o barco não abrir, né, para sustentar ali o casco. Então é toda a fibra mesmo que está aguentando a estrutura e um pouco do compensado. Nas Onda Boats, lá eles fazem diferente. Eles usam um sanduíche de uma espuma de PVC, que essa é muito mais cara do que o compensado, e ela é ótima porque você consegue moldar do jeito que você quiser, e é ótima também porque se você furar o casco, a água não penetra nessa espuma. Então você pode, por exemplo, colocar um parafuso ali que você precisa instalar alguma coisa, aquilo não vai contaminar o casco. Mas essa espuma eu não tenho a menor ideia de como trabalhar com ela, não tenho nenhum know-how. Então qual que é a minha ideia pro submarino? É fazer essa estrutura aqui de madeira, do jeito que é mais ou menos essa estrutura que você está vendo aí, só que com madeira muito mais forte, né? Não é esse papelãozinho, é uma madeira de um jeito que eu pudesse subir em cima desse negócio e ele não quebrasse, né? Pudesse pular em cima e ele aguentasse. Daria para colar as madeiras com epóxi. Eu estou fazendo um teste de colagem agora, depois eu mostro o resultado para vocês. E também sem deixar vãos muito grandes, que esses vãos muito grandes, que seriam só fibra, não ia aguentar. Aí ela ia ceder com a água. Então teria que fechar vários vãos, mais ou menos do jeito que eu fiz com aquele barco de silver tape, que tinha várias travas ali que não deixavam a pressão de fora para dentro estragar a estrutura. Depois de fazer essa baita dessa estrutura de madeira, eu colocaria compensado em volta, um compensado que não precisava ser muito grosso, sei lá, uns 10 milímetros. Lá no barco do pessoal do IPA Diving, eles usavam um compensado de 6 milímetros, que eu acho que para o submarino é muito fino. Talvez aqui precise ser bem mais grosso, tipo 1 centímetro, 1,5, 2, não sei ainda. E depois tem que laminar isso. Laminar é você colocar um pouco de resina epóxi, aí você coloca uma camada de fibra de vidro, outra camada de resina epóxi, outra camada de fibra de vidro, outra camada de resina epóxi, outra camada de fibra de vidro. Eu calculo que para isso aqui ficar bom, precisaria de mais ou menos umas 9 camadas por dentro, 9 camadas por fora de uma fibra fininha, porque é bom ter várias camadas de fibra em sentidos diferentes e tal, fica mais rígido. E aí ele ia ficar um pouco pesado, mas aí teria um lastro bem forte embaixo. E esse seria o casco do submarino. As janelas, eu não sei ainda se vai rolar fazer de policarbonato, como que vai ser. O fato é que talvez seja melhor ter janelas pequenininhas, redondas, do que ter janelas grandes, porque janelas pequenas são muito mais resistentes, né? Porque proporcionalmente você tem um policarbonato muito mais grosso ali, e policarbonato é caro pra caramba. Só para explicar mais ou menos o que é policarbonato, é o que a gente às vezes conhece por acrílico, mas é um acrílico muito mais forte. Normalmente ele é usado naquelas estruturas que coloca em varanda, que tem o teto transparente, só que ele não é puro, né? Ele não é sólido. Eles são tipo umas colmeias de policarbonato, né? Ele tá bem fininho ali e é super resistente. É muito mais resistente que vidro, por exemplo. O vidro racha, estoura fácil. E mesmo que seja um vidro blindado não é tão resistente assim, né? Ele é resistente ao impacto da bala, mas não pressão direta. E o policarbonato é mais resistente. Mas estou vendo aí se rola fazer com policarbonato, se não é muito caro. Última coisa, última ideia ainda do submarino. Pensando em tudo isso, já que eu não vou ter capacidade de fazer uma super estrutura, o ideal mesmo era fazer naquela espuma de PVC que são feitos os barcos. Como eu não vou conseguir fazer na altíssima tecnologia, porque eu não sou especialista nisso, apesar de estar conversando com um monte de especialista, eu acho que eu tenho que limitar a profundidade do submarino de um jeito muito seguro, porque conforme vai aumentando a profundidade, vai ficando cada vez pior. Então, se eu trabalhar numa profundidade máxima de uns 4 metros, mais ou menos, o que é bem fundo já daria para ver muita coisa, dependendo do lugar que a gente for testar, vai ser lindo de morrer. Já ficaria bem seguro, porque 4 metros é uma profundidade que uma pessoa conseguiria mergulhar sem equipamento de mergulho. Então, acho que pensando na vida da gente, é melhor limitar essa profundidade. Como daria para limitar essa profundidade? É quase impossível você chegar num equilíbrio de densidade no submarino. O que é um equilíbrio de densidade?
eu regular os lastros de um jeito que ele fique parado no meio da água. Sempre ele vai subir ou vai descer, sempre vai estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. É mais ou menos como você tentar deixar uma moeda de pé, entendeu? É um equilíbrio quase impossível. Nos submarinos grandes, como é que eles fazem? Eles têm sensores que detectam que se o submarino, para que lado o submarino está, se está subindo, se está descendo, se a ponta está indo para cima, se a traseira está indo para cima, e eles corrigem aquilo. A todo momento a máquina está ali corrigindo, ou colocando um pouco mais de ar comprimido no lastro, ou colocando um pouco mais de água e corrige o tempo inteiro. Eu não vou conseguir fazer isso nesse submarino. Qual que é a minha ideia? Colocar um cordão em cima dele e lá em cima uma boinha, uma boia. Se eu conseguir um ajuste bem fino, né, desse lastro e tal, todos os pesos estiverem bem ajustadinhos, essa boia podia ter tipo 500 ml, podia ser uma caixinha de leite lá em cima, e eu já conseguia deixar o submarino equilibrado. É óbvio que por segurança é melhor usar uma boia um pouco maior, mas ela não precisa ser muito grande não, uns 20 litros de boia lá em cima já estaria suficiente. 20 litros é aquela lata de óleo grande, é quase nada. Aí faz ela num formato hidrodinâmico bacaninha e daria pra descer com um pouco mais de segurança no submarino, sabendo que ele não ia passar dessa profundidade, ou a não ser que eu estrague todos os controles, né, na hora de descer. E aí ele não ia passar dessa profundidade, seria uma baita de uma segurança, tipo uma âncora ao contrário, né? A âncora estaria em cima e eu acho que seria possível sim de navegar mesmo com essa boia lá em cima. Tem que fazer uns testes e tal, mas acho que isso é o mecanismo salva-vidas mais seguro que vai ter no submarino. Fora isso, estou estudando alguns gatilhos para ter o lastro ejetável, que eu possa ter um comando mecânico dentro do submarino para eu puxar ou empurrar alguma coisa, usando uma alavanca de preferência, né, para eu ter mais força e soltar esse lastro, porque se ele tiver uns 300 kg não é uma coisa muito fácil de manejar e que seja muito fácil de tirar. Aí eu estou estudando alguns retentores, né, que são borrachinhas que eu possa colocar ali na parte mecânica que vai entrar e sair do submarino para não entrar água, que eu gostaria mesmo que não entrasse água no submarino. Eu sei que projetos náuticos é quase impossível de não fazer água, mas o mínimo que fazer de água melhor, porque eu quero ter coisas elétricas dentro, quero controlar coisas elétricas lá dentro. Então é bom que não faça água. E aí estou estudando gatilhos para usar nesse lastro ejetável e acho que vai dar tudo certo. Fora isso, eu e a Mari já estamos vendo uma escola de mergulho e aí com os mergulhadores uma série de outras dúvidas que a gente quer tirar. Ó, um avião passando, não sei se vai dar para ver direito. E como, por exemplo, se dá para levar um cilindrinho de oxigênio lá dentro do submarino, como que quero aprender a mergulhar, né? A gente tem que aprender um mergulho autônomo, de repente rolar uma parceria deles irem lá no dia que a gente for testar o submarino dentro de uma piscina de mergulho antes de ir para a natureza. E, enfim, tá andando o negócio e tá decidido, o negócio vai ser de fibra e vocês vão acompanhar tudo, acho que vai dar para aprender bastante sobre fibra de vidro, hein? Porque dá pra fazer muita coisa legal. Só pra vocês terem uma ideia, eu tinha um Jeep, aquele Jeep que eu levei lá pra transportar o barco dobrável, que toda a lataria dele não era de lata, não era uma lataria, né? Toda a casca dele era de fibra de vidro. E era super resistente, e era fininho, não era... Era coisa assim de tipo, sei lá, 5 milímetros. E suportava todo o tranco do Jeep numa boa. E para vocês terem uma ideia de como fibra de vidro é uma coisa resistente. E tem praticamente todos os barcos esportivos, veleiros e lanchas e coisas assim, até um certo tamanho, são feitos de fibra de vidro. Então não estamos inventando a roda. Fechou, pessoal? Vou passando notícias do submarino que tá andando o negócio.